Vamos para o Paraguai. Vamos gravar a aula, né? Para quem tiver que assistir de novo, ter material para isso. Então, vamos lá. Nós vimos em 2 aulas anteriores a questão da liquidação de sentença, a questão de correção monetária, falamos dos mecanismos de apreensão de bens, falamos de Sisbajude, Arispe, Senseg, nossa, nós ficamos craque de tantas legendas aí que a gente usou, né, de códigos aí, de convênios aí que a Justiça do Trabalho tem no sentido de buscar bens do devedor, né? Até comentei para vocês que se no passado era difícil você executar no processo trabalhista, hoje você não consegue executar, olha, porque realmente o cara não tem mais nada, não tem o que fazer, né? Você não vai conseguir receber mesmo. Então, vamos aqui ter alguns conceitos, e aí, com base neles, nós vamos olhar para que servem os embargos do devedor ou embargo de execução dentro do processo de trabalho. A gente vai ver que tem algumas semelhanças com o processo civil. Temos que tomar cuidado com o termo impugnação, que a gente vai ver que tem sentidos antagônicos, né? São antônimos, não são sinônimos, aqui dentro do processo de trabalho e processo civil. A gente vai ver que a impugnação para nós aqui é uma coisa, a impugnação ao cumprimento da sentença lá no processo civil é uma outra. Vamos começar aqui com o artigo 876 da CLT, né? Eu sei que ler artigo é uma coisa extremamente chata, mas a gente precisa analisar para poder, né, ver direitinho lá o que é cabível e tal. Então, vamos lá. As decisões passadas em julgado, ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste... Espera aí, que tem mais gente para entrar aqui. Pronto. Os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. Então, vamos lá. São títulos judiciais trabalhistas. A sentença transitada em julgado. Nesse exemplo, nós temos uma execução definitiva. Já comentamos dela lá atrás, né? Nós falamos dela já lá atrás. Execução definitiva. Não cabe mais recurso. Então, passa-se a fazer o cumprimento da sentença de forma definitiva. A sentença impugnada por recurso dotado de efeito apenas devolutivo. É que tem mais gente para entrar aqui. Vamos lembrar uma coisa, né? O vosso professor de processo de trabalho, lá do 5º ano, e também um pedaço do 4º, né? Um cara bacana, né? O tal do Vanderlei, e que deu aula também, porque a gente fez peça lá no semestre passado de prática, né? De recursos, né? Vocês lembram? Esse cara que é bacana, né? Ele falou para vocês que os recursos trabalhistas são sempre recebidos no efeito devolutivo, né? Nós falamos isso daí bastante, e lembro que a gente fez vários recursos, todos têm efeito devolutivo. Então, qualquer recurso trabalhista, em regra, é recebido com efeito devolutivo, de maneira que permite a execução provisória. A execução provisória ela vai até a penhora, né? Até a apreensão do bem, e dali não avança. Então, também é um título executivo judicial, tá? Então, um exemplo aí que a gente precisa também ter em mente. Temos que ter isso aqui na cabeça para a gente chegar lá no nosso embargo da execução. O acordo judicial não cumprido, né? O termo de acordo não cumprido, ele o que é? É uma decisão irrecorrível. Nós vimos isso também lá nas aulas. Você vê como tudo é interligado, gente. Coisas que nós falamos lá no 4º ano, quando a gente fez o acordo, né? A gente fez aquela peça de acordo lá comecinho, logo no começo, né? A gente fez lá um acordinho para ver como é que era, tal. Olha aqui. Olha ele repercutindo de novo aqui, agora já numa fase de execução, né? Quando ele não cumprido, ele sendo executado, ele adquire força executiva. Então, olha só. Quem é que tem competência funcional para executar? Né? Qual o juiz que conhece isso, que tem competência, né? Jurisdição para fazer a execução? Está lá no artigo 877 e no artigo 877A. Para que tem mais um colega para entrar aqui, só um momento. Seja bem-vindo. O artigo 877 diz o seguinte: é competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Fazemos um corte aqui. Quem julgou originalmente o dissídio? Dissídio individual, evidentemente, a competência vai ser do juiz do trabalho, né? O juiz da vara. Um dissídio coletivo,
o tribunal que julgou primeiro ali o dissídio coletivo. Não em grau de recurso, mas que julgou primeiro. Foi originalmente julgado pelo TRT, por exemplo. Né? Então, é importante verificar. Aí, o 877A é competente para execução do título extrajudicial, por exemplo, se é um acordo extrajudicial. O juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Então, se for o juiz que homologou lá da segunda vara, ele próprio vai executar no caso de descumprimento do acordo celebrado entre as partes. Né? E aí vem uma questão prática aqui interessante para a gente tratar. Tá? Deixa eu ficar aqui no meio aqui da tela para vocês não dormirem. Ó, ainda é cedo para ficar com sono, né, gente? Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado. A gente já vai ver que, na prática, nada disso acontece, mas vamos continuando aqui. A fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou, quando se tratar de pagamento de dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garante execução sob pena de penhora. Vamos ao entendimento desse artigo em relação à realidade prática. Que, às vezes, o que está no artigo, o que está na lei, não acontece no dia a dia. Esse é um exemplo típico. Ela está dizendo o quê? Você vai ser citado, pode 48 horas pagar a sua pena de penhora e tal. Beleza, está bonito lá, né? Só que nada disso acontece. Nada. Ninguém mais é citado para pagar pessoalmente. É muito raro. Lógico, às vezes até acontece por uma circunstância especial. Mas, via de regra, quem é cientificado que deve fazer o pagamento é o advogado do reclamado. Advogada do reclamado, advogado do reclamado. E o que os juízes fazem? Eles não dão 48 horas. A maior parte está dando 15 dias, tal qual o CPC. Apenas não aplica as combinações, né, daquela multa de 10%, etc., no caso do pagamento. Porque eles entendem incompatível esse pedaço. Mas eles estão intimando o advogado. Essa semana mesmo, recebemos uma intimação de uma empresa para a qual nós prestamos serviço para que ela pagasse o saldo remanescente de execução. Faltava lá um pouco de dinheiro, tinha que completar o pagamento. Então, quem é que foi intimado? Foi a empresa? O oficial de justiça foi lá? Não. Saiu uma intimação para o doutor Vanderlei aqui, lá, né, não para eu pagar, evidentemente, que eu não sou parte, mas para, né, que a empresa pagasse. Aí a gente acaba avisando. Então, embora esteja na lei, embora esteja lá, pode ser que, na prática, você não veja isso acontecer exatamente. Às vezes acontece do juiz mandar o oficial de justiça? Acontece. Mas a parte não tem advogado, precisa ser citada, etc. Então, pode acontecer, nada diferente disso. Mas, via de regra, esse prazo de 48 horas não era muito bem, ele não é observado de forma integral. Então, na prática, não estranhe, né? Alguns de vocês, ou algumas de vocês, não sei bem ao certo quem, eu sei que fazem estágio profissional, né? Pode ser que estejam no escritório que atue na área trabalhista, de maneira que essa realidade aqui vai ser confirmada uma hora ou outra por vocês ali na própria prática do dia a dia, tá? Continuamos. E aí, com base nesse preâmbulo ali, nós vamos chegar no tal dos embargos do devedor, ou embargos à execução. São termos sinônimos aí que servem para a mesma peça. Tá? Lembrando que, na execução, o devedor ele não é citado para contestar, aqui é um pouco diferente do processo civil, que dá até para estar com impugnação, então, aqui é diferente. Né? Uma vez fixado o valor, a execução por quantia certa, o devedor é citado para pagar, né? Para cumprir a obrigação. É lógico que existem algumas situações em que o devedor pode entender que ele está sendo executado além ou de forma indevida do que previu a sentença. E aí tem mecanismos dele contestar isso, dele combater isso, né? Que uma coisa é você ser condenado, por exemplo, a pagar uma quantia X, e você perceber que aquela quantia X, na verdade, é o dobro do que você realmente tinha que pagar. Peraí, eu tenho que ter algum mecanismo para me defender disso daí. E no processo de trabalho tem. Né? Então, você não vai, por exemplo, suscitar controvérsias quanto ao mérito da questão, mas quanto ao cumprimento dela, sim. Ou fatos supervenientes que têm que ser observados e analisados pelo juiz, como a ocorrência de uma prescrição, por exemplo, intercorrente, quitação da dívida,
novação, né? São questões que podem vir. Normalmente, no processo de trabalho, o mais comum é discutirmos o cumprimento da decisão e, via de regra, ligados à liquidação de sentença. Tema que nós tratamos lá atrás, né? Nós falamos de liquidação de sentença várias vezes, falamos de cálculos, falamos dos laudos, falamos da elaboração da conta, falamos da correção monetária, que hoje está dando uma discussão danada. Isso daí está direto sendo debatido, às vezes, em embargos, né? Que estão sendo agora já julgados conforme a súmula, não, perdão, o julgado do Supremo, que eu expliquei para vocês no começo das nossas aulas, de maneira, então, que os embargos de devedores têm algumas matérias que podem ser reduzidas. E a gente vai ver quais as condições que são necessárias na prática para poder fazer isso. Eu, antes disso, até me permiti aqui trazer para vocês, né, uma definição do professor Manuel Antônio Teixeira. Ele tem uma obra clássica sobre execução trabalhista, né, que ela, embora não tenha sofrido últimas atualizações, mas ela é muito completa em termos doutrinários, por isso que eu trouxe aqui como exemplo, que diz que os embargos são uma ação do devedor. Então, veja, é uma ação, não é um recurso, né? É uma ação, é um outro processo, ele é distinto da execução, ajuizado em face do credor, então, é uma ação contra o credor, no prazo e formas legais, que nós já vamos ver qual é, com o objetivo de extinguir no todo ou em parte a execução, desconstituindo ou não o título em que esta se funda. Olha lá. Então, com base nisso aqui, nós vamos fazer o nosso raciocínio do que é isso na prática. Então, a natureza jurídica dela não é uma defesa do devedor, mas uma nova relação, uma ação constitutiva, um incidente na execução, né? Onde ele vai atacar aquela forma de execução, apontando algum vício, algum problema, e que o juiz pode reconhecer ou não através de uma sentença, né? Quem é competente para julgar? É sempre o juiz que estiver na execução. Se houver carta precatória, né, se houver uma precatória, nós usamos o artigo 20. Espera aí, que aqui tem gente mais entrando ainda. Da Lei 6830 de 1980. Diz: na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante para instrução e julgamento. Então, a regra geral é feita a execução por carta precatória. O juiz aqui de Santos fez uma carta precatória para o juiz lá de Itanhaém, penhorar um bem qualquer lá tal. E você quer opor embargo à execução para discutir algumas questões relativas à conta efetuada, tal, que não foi feita de forma adequada. A gente já vai ver os exemplos aqui. Você afora os seus embargos lá, ele remete para cá para serem julgados, porque é uma questão que ele nem tratou lá a conta, que ele nem viu, só fez a penhora porque o juiz mandou, né? Agora, quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de ato do próprio juiz deprecado, ou seja, ele praticou algum ato lá que você queira contestar via embargos, aí ele mesmo tem que julgar, tá? Bom, aí vamos analisar aqui o artigo da CLT que fala sobre os embargos, vamos compreender, depois a gente faz uma breve visualização completa dos prazos. Olha só que interessante. Garantida a execução ou penhorados os bens. Então, condição inicial para você poder aforar os embargos à execução, né? Espera aí que tem mais uma pessoa para entrar aqui. Pronto. Os embargos à execução, os embargos devedor, né? Os nomes são usados de formas como sinônimos. Você precisa da garantia da execução, ou seja, você vai lá e faz um depósito da execução. Ou são penhorados bens, fez lá um cisbajude, fez uma penhora de um carro, penhora do imóvel, garantiu a totalidade da execução. Aí continua o artigo. Terá executado 5 dias para apresentar embargos. Veja que é um prazo muito curto, né? 5 dias para apresentar embargos. A partir de quando? Garantida a execução ou penhorados os bens. Vírgula. Cabendo igual prazo exequente para impugnação. Vou falar depois, até o final da aula, sobre essa impugnação. Que essa impugnação não é a impugnação ao cumprimento da sentença lá do Código de Processo Civil. Cuidado. É uma impugnação em que o credor quer aumentar o crédito dele. Aqui é uma coisa diferente, tá? Então, primeiro aspecto. Prazo para embargos. O prazo para embargos do devedor conta-se da penhora.
e não ajuntado de auto de penhora aos autos, que era uma questão lá que era muito afeita ao processo civil, que hoje já nem tem mais muito sentido, e que aqui não se conta da juntada. Aqui o nosso prazo é feita a penhora, ciência da penhora para o devedor, já começa a correr o prazo. Aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui de natureza prática. Imaginemos a seguinte situação. Imaginem vocês o seguinte, né? Vamos pensar. Imagine que... Mais uma pessoa aqui. Imaginem que foi feito um bloqueio online de ativos financeiros do devedor, da empresa devedora. Né? O Sisbajude, que a gente estudou na aula passada. Tem lá, o juiz deu uma ordem, então era uma empresa que tinha conta corrente em vários bancos, tinha conta no Banco Itaú, tinha conta no Banco Bradesco, tinha conta no Santander, tinha conta no Banco do Brasil, por exemplo. E lá tinha uma dívida, a dívida era 50 mil, e em 3 bancos ali tinha 50 mil, o sistema apreendeu 50 mil, e aí o juiz liberou 2 contas e ficou somente com uma de 50 mil para garantir a execução. Então, até aí tudo bem. A partir de quando começa a correr meu prazo para aforar o embargo de execução, neste exemplo que eu dei para vocês? A partir do momento que o juiz me intimar da penhora. Né? Ele tem que me intimar? Sim, porque o banco não é oficial de justiça, né? Embora eu vá ficar sabendo, porque eu vou olhar no meu extrato, vai ter menos 50 mil, né? Vou querer saber o que é, tal. Mas não, você tem que ser intimado oficialmente. Aí a vara ela vai mandar uma intimação para o advogado, dizendo, ficar ciente da penhora e de tal. Né? Então, a partir daquele momento, né, que ela sabe que o valor foi bloqueado e penhorado, corre os 5 dias para aforar os embargos. Você tem que ser intimado. Se é feita uma penhora, por exemplo, em loco, né? Você indicou lá a penhora, por exemplo, o exequente indicou a penhora um veículo, tá? Uma BMW X6 maravilhosa, né? Vale 500 mil reais, o cara foi lá e penhorou o carro. A partir de que momento começa a correr o prazo para embargos, a execução ou embargos do devedor? A partir do momento que o devedor for cientificado da penhora, assinar o auto ali, começa a correr o prazo ali. Né? Ele assinou, ele tem que ir lá já ligar para você, porque 5 dias, gente, passa muito rápido. Né? Eu estou falando isso aqui em termos práticos. Né? Isso aqui é a nossa aula de prática, é evidente, a gente tem que tratar disso, né? Sobre esse aspecto. 5 dias, eles correm muito rápido. Principalmente se você tiver que reunir documentos, fazer, por exemplo, tiver que fazer cálculos, alguma coisa, imagina, é muito rápido. Né? Então, você precisa estar sempre atento, né? Fala para o teu cliente, olha, quando receber aí, tem que já me avisar. Né? Ou, assim que você fazer a garantia do juiz, você pagar lá o depósito, você me manda para eu já saber que a partir desse dia eu tenho que fazer os meus embargos de devedor. Né? Há uma exceção no próprio artigo 884, parágrafo 6º, que a exigência da garantia ou penhora não se aplica a entidades filantrópicas ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, tanto numa hipótese quanto na outra, não há necessidade de garantir juízo para discutir os embargos, né? Não há necessidade de garantia do juízo. Então, veja, um dos pressupostos para o aforamento dos embargos é a garantia do juízo. Isso aí tem uma outra implicação. Vamos voltar aqui para cima, aqui, ó, né? Para essa parte aqui. Então, diz que garantida a execução ou penhorados os bens, terão executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Vamos entender isso aí. O que é esse igual prazo ao exequente para impugnação? Né? Volta para mim aqui, para vocês não ficarem sonados. Vejam, se o devedor tem direito a aforar embargos do devedor ou a execução, conforme a nomenclatura que você preferir, no prazo de 5 dias, e cabe igual prazo ao exequente para impugnação, quer dizer que essa impugnação é uma discussão do exequente em relação à forma como a execução está sendo conduzida. Então, vamos imaginar que o exequente, ele apresentou um cálculo de 20 mil reais. A empresa apresentou um cálculo de 15, o juiz homologou de 15 e mandou depositar os 15. A empresa foi lá e depositou os 15. Então, lógico, ela não tem interesse em entrar com embargo, para discutir nada, porque foi o cálculo dela mesma, ela não vai impugnar o que ela própria fez, né? Eles não seriam tão malucos a esse ponto. A não ser que houvesse um erro, alguma coisa para se apontar, mas se não, né? Está tudo ali discutido bonitinho. Qual que é o próximo ato? Passou o prazo de embargo da execução, o juiz vê que não entrou nada, ele libera
para o autor o valor dos 15 mil reais. Quando for liberado para o autor, ele vai ser intimado, ó, ficar ciente do alvará. A partir desse momento, se ele quiser discutir a importância lá que está sendo, que foi homologada, se ele quer dizer, se ele quiser prevalecer numa tese de que não são 15 mil e sim 20, ele tem 5 dias para fazer isso. Então, uma vez que ele ficar ciente da garantia da execução, ou seja, que o processo está com a garantia integral da execução, ele tem 5 dias para aforar a impugnação. Então, para que a gente não confunda uma coisa com outra. Quando o devedor quer contestar cálculo, forma de cumprimento, arguir prescrição, quitação parcial da dívida, etc., ou quitação total, ele afora embargos do devedor, embargos da execução. Beleza. Então, bem entendido, 5 dias a partir da garantia do juízo. Quando o credor quiser justamente discutir que o valor que está sendo pago é menor do que é o devido, ou a sentença não está sendo cumprida na sua integralidade, que faltou alguma coisa a ser entregue, alguma obrigação de fazer, etc., e o juiz não acolheu lá na sentença de liquidação, ele tem que aforar a impugnação, assistência de liquidação, ou impugnação, como a gente chama, né, do artigo 884, a partir da garantia do juiz. A partir que ele ficar ciente disso. Normalmente ele fica ciente quando o juiz manda, por exemplo, levantar o valor. Ou se ele fizer uma publicação. Vamos imaginar que foi feito o depósito, e ele intima o credor dizendo, ficar ciente do depósito de folhas, ele está sabendo já que a partir daquela data corre o prazo dele para impugnação. Aí depende de cada vara. Normalmente as varas não intimam disso, simplesmente eles acabam liberando o valor e você fica ciente através disso, tá? Então precisa prestar muita atenção, porque esse prazo pode ser facilmente perdido, se você não estiver atento. Então aqui fizemos um breve resuminho, né? Então nós temos o mandado de penhora, citação, penhora e avaliação, artigo 880, que eu falei que via de regra a gente não tem visto ser aplicado por muitos juízes, eles têm preferido intimar a advogada ou advogado para que a empresa faça o depósito, pague sob pena de penhora, e a gente vê o executado pode ter eu separei em 4 comportamentos possíveis, né? Numa execução por quantia certa com devedor solvente no processo de trabalho. Pagar a dívida, bem, tranquilo, pagou a dívida, acabou o processo, né? O juiz expede um termo de quitação e acaba com tudo. Garantir a execução, ele faz um depósito, né, da importância, ele vai lá, o juiz homologou uma conta de 15 mil, vamos imaginar que ele quer discutir que não é 15, é 10, ele deposita os 15, ele fez a garantia, então não há necessidade de execução forçada. Garantir o juízo por meio da nomeação de bens a penhoras, ele indica um bem e fala, ó, tenho um imóvel aqui, valor de tanto, tal, o credor aceita, feita a penhora, também está garantido. Ou inércia, ele não faz nada, não paga, não se manifesta, e aí existe a execução com a penhora que a gente chama de coativa, né? Vão buscando bens, fazer pesquisa patrimonial, Sisvajude, Renajude, Infoseg, todo aquele negócio que a gente viu aqui na aula passada são utilizados para tentar, de alguma maneira, obter bens do devedor. E aí vem a próxima etapa. Garantia da execução ou penhora dos bens. Aí nós temos 5 dias para que o executado, né, ofere embargos da execução. 5 dias. A outra parte, que é o exequente, no caso do aforamento dos embargos do devedor ou da execução, ele vai ter ser intimado para, em 5 dias, oferecer resposta aos embargos. Tá? Oferecer resposta. E ele terá também 5 dias a partir, por exemplo, nesse caso, vamos imaginar a seguinte situação, quer ver? Que dá para pensar em duas ações de ambas as partes. Vamos imaginar que o autor apresentou uma conta de 30 mil reais. Né? E o réu falou, não é 30, na verdade são 10 mil reais. E aí o juiz manda fazer uma perícia, fala, não estou entendendo aqui esse cálculo, vou nomear um perito contábil para aferir isso daí. Vem lá o perito, faz o cálculo, um laudo, apresenta lá bonitinho, dizendo que são 20 mil reais. Então não foi nem os 30 do autor, nem os 10 da empresa, foi 20, foi no meio, né? Ou seja, ele conseguiu desagradar os dois. E aí, feita a execução, a empresa foi obrigada a depositar os 20 mil, porque foi a homologação do valor, mas ela quer discutir aquilo, ela entende que só deve 10. Então, ela vai interpor os embargos à execução.
E vai argumentar lá que é 10 mil por causa disso, daquilo, esse critério, blá, blá, blá. Aí o autor, o exequente, vai ser intimado para responder, fazer uma resposta a esses embargos. A partir dessa intimação, se ele quiser discutir para chegar nos 30, que é o valor que ele apresentou, né? Lembrando, ele apresentou 30, a empresa 10 e o laudo deu 20, né? Se ele quiser discutir os 30, ele vai ter 5 dias da data que ele foi intimado para responder os embargos, tá? Deu para entender, né? Deu, gente? Se ficou alguma dúvida aqui, por favor, me fale. E depois disso, após julgados os embargos, né? Se a parte se entender prejudicada, lembrando, nós vamos ver essa peça futuramente, vai caber agravo de petição, né? Vocês viram na parte de processo isso, mas nós vamos ver aqui na parte de prática para fazer a peça, agravo de petição é o recurso cabível das sentenças, das decisões na execução. E depois vem a fase da expropriação de bens, se por acaso o bem, né, for dinheiro, aí não, que é só simplesmente liberar, e se for, por acaso, peraí que tem gente aqui para entrar, cadê? Ah, tá aqui. Se for por acaso um bem imóvel ou móvel, ele vai ter que ser levado a leilão para que do fruto do leilão isso se transforme em dinheiro, porque para que ele possa ser... Pois não, alguém falou alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não? Tá. Bom, aí vocês podem perguntar, e o que a gente pode alegar ali, né, na nossa peça, ali, o que nós vamos fazer? Bom, a estrutura do embargo da execução no processo trabalhista, via de regra, está ligada ao cumprimento da decisão, quitação, prescrição da dívida e excesso de execução. Quais são as hipóteses mais recorrentes? Cumprimento da decisão e excesso de execução. É o que mais o pessoal discute em embargos. Às vezes aparece uma discussão de prescrição, às vezes aparece uma discussão de quitação, mas via de regra é cumprimento ou excesso. Forma de cumprimento da decisão ou excesso, né? A excesso quando o credor cobra além do devido, que é uma hipótese normalmente ligada aos cálculos, ou a execução recai sobre coisa diversa da que foi indicada, se processa de forma diversa do que foi determinada a sentença, ou o credor, sem cumprir a obrigação que lhe corresponde, exige o adimplemento da obrigação do devedor. Por exemplo, vamos imaginar que o juiz fixa uma multa diária, manda anotar a carteira de trabalho do autor, fixando uma multa diária em caso de descumprimento. E aí o autor apresenta uma conta lá de multa diária, sem que tenha entregue, por exemplo, a carteira para fazer anotação, né? Evidente que há um problema aí. Ele teria que cumprir uma obrigação, que é disponibilizar a carteira para que ela possa ser anotada, né? Também podemos enquadrar aqui a penhora incorreta ou avaliação errônea, também ela pode ser discutida nos embargos, embora alguns juízes aí, eles entendam que isso não é possível, mas a maior parte acaba julgando e tendo que se pronunciar sobre isso. Também pode acontecer a ocorrência de pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, que a gente já falou, ou incompetência do juiz da execução, principalmente nos casos que existe cartas precatórias, ou suspeição ou impedimento do juiz que está executando, tá? Alguns outros temas a gente pode também se servir, não é objeto da aula de hoje, porque a aula de hoje é mais voltada para a parte prática, mas na aplicação subsidiária do CPC, dos artigos 525 e 914, né, que tratam sobre esses temas aí e temas correlatos. Algumas características importantes, né? Os embargos de execução, eles são processados no mesmo auto de execução, então ele não ganha um novo número, eles são processados nos próprios autos, sempre são recebidos com efeito suspensivo, quer dizer, a execução para até o julgamento dos embargos, com algumas características. Se a gente constatar que existem vários executados no mesmo processo, a execução só vai se suspender em relação ao executado que opor embargos. Vou dar um exemplo. Às vezes acontece, né, numa empresa, sei lá, teve dificuldade, quebrou, fechou, e tem vários sócios, tem lá 10 sócios, por exemplo. E aí se faz a despersonalização da pessoa jurídica, passa a execução a ser feita na pessoa dos sócios, e desses 10, né, são feitos penhoras, etc., e um deles entra com embargos do devedor. Então, só em relação a ele o processo para, e em relação aos demais ele continua. Faz penhora, bloqueio, continua. Esse cara aqui embargou, ele garantiu, o juiz embargou, ou então para tudo aqui, né, até resolver os embargos.
O juiz pode rejeitar os embargos? Pode, se eles forem apresentados fora do prazo, depois de 5 dias, ou não se fundamentar nas previsões do artigo 8.4 da CLT, parágrafo 1º, que nós comentamos, que diz que a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou acordo, nós vimos as hipóteses aqui agora há pouco, quitação ou prescrição da dívida, né? Nós abrimos vários leques ali, no material está depois, para quem precisar recorrer, né? Quiser dar uma relida aqui, está aqui, né? Então, essas são as matérias arguíveis aí, né? Que podem ser deduzidas aí, pelo menos as que estão lá previstas na CLT. A que a gente mais discute em embargos de devedor, muitas vezes, está sempre ligado a cálculo, valores, etc. Uma outra coisa que, às vezes, pode ser objeto dos embargos, por exemplo, é quando a gente vê, às vezes, principalmente em casos de sócios, né, que são executados, se é, por exemplo, penhorado um bem de família, né? Ou seja, ele não pode arguir a condição dele de terceiro, porque não é um terceiro ali, ele é o próprio devedor, né? O próprio executado, ele é o executado mesmo. Mas aquele bem que foi apreendido, por exemplo, ele pode contestar a forma do cumprimento e dizer, olha, isso aqui é um bem que está coberto sobre, né, a hipótese de bem de família, não pode ser penhorado e tal. E, em regra, os juízes aceitam isso, né, como a matéria de embargos do devedor. Se você entrar em embargos em terceiro, há um risco, porque existe uma corrente de juízes trabalhistas que entende que, quando é o próprio sócio executado que está interpondo os embargos do terceiro, ele não teria legitimidade, porque ele não seria terceiro, ele seria o próprio devedor. Ele tem que aforar os embargos do devedor e discutir lá as questões que envolvam se ele saiu antes, se tiver prescrição, isso é tudo matéria de embargos do devedor. Então, muito cuidado com isso, evitem essas armadilhas, né? No caso, é recomendável estar com embargos do devedor, mesmo para discutir a característica, né, do bem de família. Você poderia falar, mas, puxa, lá no embargo de terceiro eu não posso, né, defender a posse dos bens na qualidade que os possui e tal, blá, blá. Até poderia, mas é arriscado por conta do que eu coloquei aqui para vocês, tá? E aqui, como o inverso, o oposto técnico dos embargos, que nós já comentamos, né, é a impugnação à assistência de liquidação, né? Onde o autor quer discutir justamente o oposto, dizendo, olha, o que está sendo cobrado aqui é inferior ao que eu tenho direito a mais por um motivo A, B, C, D, ou seja, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, ele tem 5 dias para apresentar os embargos, 5 dias o devedor para apresentar os embargos e 5 dias para o credor apresentar a sua impugnação, ou seja, no caso, exequente. Então, o prazo sempre é de 5 dias. E o juiz, caso tenham os dois ao mesmo tempo, ele sentencia os dois juntos, né? Acolhendo um ou não, ou rejeitando os dois, tanto faz, pode ser que às vezes aconteça de ele rejeitar os dois, né? Ele examina os dois ao mesmo tempo, né? Ele dá a sentença junta. Então, gente, em suma, né? A nossa matéria aqui preparatória para a nossa próxima peça é essa, né? Nós vamos produzir peças da execução, embargos da execução, faremos impugnação, assistência de liquidação e trataremos também de uma hipótese de cessão de pré-executividade, por exemplo, que pode acontecer, e você ter matérias de embargo à execução, por exemplo, mas você não pode usar o embargo à execução porque você não consegue garantir o juízo, porque você não tem dinheiro para isso, não tem bens, não tem nada. E a gente vai ver essa hipótese também. Só estou dando como diz meu filho, estou dando um spoiler da próxima matéria, mas nós vamos tratar disso também. Né? Então, são peças bem legais, a gente vai fazer uma de cada, e aí vocês vão ficar com pelo menos um bom conhecimento nessa matéria, para não se atrapalhar caso isso se apresente na prática para vocês. Eu fico aberto a perguntas aqui, fiquem à vontade, se ficaram com alguma dúvida, por favor, me coloquem para que eu possa resolvê-la. Tranquilo aí? Ficou certo? Então, imagino Tudo certo, professor. Imagino que minha explicação, então, foi boa, né? Vocês entenderam, tá? O Daniel também está falando que está ok, né? Tá, o Roberto não está dizendo que está bom. Bem, então, nesse caso, gente, olha, só posso desejar para vocês um bom final de noite, né? Coloquem, por favor, o seu nome e RA para quem não colocou, sei que muitos já colocaram. O Matheus falou que também está tudo certo. Obrigado, Matheus. E
coloquem aqui quem não colocou. Quem já colocou não precisa pôr, porque já está registrado aqui, está gravado, não precisa se preocupar. Só quem não colocou ainda. Espero encontrá-los aí. A próxima quinta, né, nós temos aquele evento da faculdade e nós nos encontraremos provavelmente no evento ali. Né? Nós não teremos aula, mas teremos a Semana Jurídica, né? É uma das palestras. É isso, né, gente? Salvo engano, uma na terça e outra na quinta. Tá bom? Então, gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Aí se cuidem, né? Boa noite, professor. Obrigado, Simone. Obrigado. Boa noite, E professor. a gente se Boa noite, encontra aí na professor. semana que Obrigado vem. pela... Valeu, Silvio. Valeu. Tchau, tchau, Boa gente. noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Não é nada. Tchau, tchau.